moçada, eu orei muitas das vezes pedindo isso. Não foi só uma, nem duas, nem três, nem quatro. E aí Deus vai lá e te premia no meio de milhões, para que você possa ser luz na vida dos outros, você possa levar uma mensagem. Eu não falo sobre soja, não falo sobre milho, sobre boi, sobre fertilizante, sobre dólar. Eu falo sobre isso, mas apesar de falar disso, eu falo sobre pessoas, eu falo sobre vidas. E quando eu venho para regiões semiáridas, eu desci em Teresina, moçada. Estou indo assim, sentido a Bom Jesus. Você anda de Teresina 200 quilômetros, você não vê pasto, você não vê um gado na beira da estrada. Você vai ver dois pontual. É uma vegetação nativa. E aí você vê os gargalos que existem dentro desse país. Regiões que são extremamente ricas, apesar de estar no mesmo estado, produtiva. Outras que vivem com a pecuária produzindo abaixo da realidade. A região que eu vi muito carneiro não, acho que é bode, é isso, é bode. Mas é muito bom estar aqui. Olha esse pôr do sol ali, ó. Eu estou só hoje. Na verdade, nunca estarei só, tá bom? Quando você imaginar que eu estou só, eu estou com ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia vai dizer que ele é o nosso conselheiro, o príncipe da paz. A Bíblia vai dizer que ele é nosso amigo fiel. Como é bom! E aqui as ideias vão vindo e elas vão se conectando. Os sonhos, os projetos que no dia a dia eu não tenho tempo de pensar nele, ele sai daqui, ó, de uma viagem dessa, de um podcast, de um ambiente desse. Eu vou... As memórias e as ideias vão se juntando, sabe? Eu estou dirigindo às 6 horas. Falta apenas 2 horas e 46. E a palavra que eu gostaria de dizer para você é: o trabalho devolve. Segue, não desista, não desista. Se tá difícil, fique firme. E o dia difícil vai chegar, porque eu já passei por ele. Não foi 1, nem 2, nem 3. Eu ainda tenho dias difíceis. Não é aqueles dias que você acha que vai acabar tudo, mas é um momento de pressão, um momento de medo, de incerteza. Ainda tem, claro que tem. Muitas vezes você reabilitar a rota, direcionar o seu tempo para você ter mais tempo de qualidade com sua família. Nessas andanças eu tenho que trazer minha esposa em todo evento que eu posso. Para quê? Para estar mais tempo com ela, porque muitas das vezes eu estou perdendo a qualidade com os meus. E não adianta nada eu ganhar o mundo e perder a minha casa. Não vale a pena, não vale a pena. Então, resumo, tem muita coisa para falar, mas o vídeo vai ficar grande, então fique aqui. Tenha esperança em dias melhores. Quando eu venho pro Piauí, eu tenho quase uma certeza que é difícil a gente tirar o PT do governo, sabe? Foi em uma cidade há poucos minutos atrás que eu passei, onde iniciou o Bolsa Família. Eu não tenho um problema com o petista. O petista é um ser humano, ele é uma vida. E vida importa. O que eu tenho um problema é com o plano, é com a visão, é com o pensamento, é com a ideia do PT. Essa ideia de mundo, eu não quero ela, tá bom? Eu não aceito ela dentro da minha casa, dentro do meu negócio, dentro da minha vida. Mas no final do dia, a justiça do homem, ela prevalece. Apesar da gente discutir e tentar impor visões nossas aqui, o homem lá de cima tem o controle de tudo. Não estou dizendo que o A e B é bom, só estou dizendo que a visão de mundo, Cristo veio para nos libertar. Libertar do quê? Das amarras do pecado, não foi isso? Pois é. Tem alguns planos de governo que ele veio para te segurar na pobreza eterna. Cristo veio para quê? Para nos livrar da morte eterna. Nós estávamos e nós somos extremamente ruins. O ser humano é ruim. Aí Cristo, na sua bondade e misericórdia, Deus manda seu Filho Jesus para quê? Para morrer por mim e por você, mesmo nós não merecendo. Pois é, tem algumas visões de governo,
que eu vou falar pra você. Ela só existe, alguns planos de governo, alguns programas de governo, que ele existe para te oprimir. Antes ele era a solução pontual de uma região, de um povo. Hoje ele se torna a solução ou a visão do governo para o país. Meu Deus do céu. Não. Fica aí, comenta, compartilha, deixa a sua opinião. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, vida longa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos dizer essas palavras, declarar que em municípios do Piauí, do Pará, da Rondônia, de todos os estados, do Amazonas, pessoas que têm um coração inclinado, um coração voltado para a palavra do Senhor, um coração voltado para as pessoas, cuidar das pessoas, cuidar da economia. Não é só o social, não é só o ambiental, não é só o econômico. Nós precisamos ter um país que nos leva para frente. Talvez o Piauí é o estado do futuro, mas esse futuro nunca chegou para alguns aqui e nunca chegará, porque alguns entrou numa dependência tão grande do estado que ele não vê a saída. Ele é como se fosse um drogado, é como se fosse um viciado. Assim como alguns é viciado em pornografia, e no alcoolismo, na bebida, nos jogos. Existe alguns que é viciado em receber do governo, receber do estado. E esquece de prosperar, esquece de gerar riqueza para sua família. Eu sou fruto de uma família que foi separada. Meu pai e minha mãe não me criaram, eu fui criado pelo meu avô. Então, minha mãe me teve com 14 anos de idade. E apesar da dificuldade, Deus foi misericordioso comigo. Me colocou numa família do meu avô. E meu avô e minha avó me criou. E meu pai, depois eu vim morar com ele. Agora, eu poderia ter ficado na roça e aceitado aquilo. E não tem nada de errado você ficar na roça e prosperar e criar sua família e gerar riqueza através do seu trabalho. Mas eu decidi, apesar das dificuldades, das limitações, estudar, buscar conhecimento. E a graça do Senhor Jesus Cristo, ela transbordou sobre a minha vida, para que eu pudesse ter conhecimento, para vir falar com pessoas extremamente relevantes para a sociedade. Que o produtor rural hoje, na região que eu vou palestrar, por exemplo, são produtores que era homens sem terra para terra sem homens, pequeno latifundiário no sul do país, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Goiás, em Minas, no Oeste Baiano, que vieram para essa região do Piauí e acreditaram, apesar da dificuldade, apesar de tudo, eles acreditaram. Eu vou lá palestrar para pessoas que amanhã, talvez alguns tenham R$1 bilhão em patrimônio, tem alguns ali que fatura 300, 400 milhões por ano. E eu vou lá falar de soja, de milho, de dólar, de fertilizante, de pecuária, falar de El Niño, falar de clima, mas principalmente eu vou falar sobre uma visão lombadas à frente de mundo que eu acredito também. Através da análise vem por trás uma visão que eu acredito que seja melhor. Porque se aquelas pessoas não tivessem coragem, alguns aqui colocou o carro à frente dos boi. Por quê? Porque senão não tinha vindo pra cá. Eles tinham ficado onde estava, porque aqui não tinha muitas das vezes estrada. Muitas das vezes não tinha energia elétrica e eles colocaram o carro na frente dos bois. Segundo, alguns deles tiveram o passe maior que a perna. Deu um passe maior que a perna. Macuco, você tá doido? Não, é isso aí. Alguns teve que fazer isso. Alguns teve que se endividar. Alguns quebraram. E esses que quebraram ninguém fala deles, porque eles não estão aqui. E quantas famílias voltaram? Algumas famílias até não se sustentaram, porque a mudança era tão radical. Mas essa região onde eu vou, que é Uruçuí, Nova Santa Rosa, eu tô indo para Bom Jesus no Piauí, deve ser um dos 5º PIB maior do estado. Sem sombra de dúvida, deve ser o 3º, 2º maior PIB do agro do estado. Ei, acredite, o trabalho devolve. Empreender num país que tem dificuldade, você tem que ser muito corajoso. Você precisa encarar todo o sistema. Tá bom? Ah, vai ter que estar tudo pronto para começar. Não esteja pronto. Faça com que você tenha. Macuco, mas eu moro numa família que há 20 anos, 30 anos, acredita que o Estado que vai nos ajudar. Pois é, então você pode ser a solução. Eu sou o primeiro da minha família a fazer faculdade.
Não lembro de outro, tá bom? Sou o primeiro, depois de mim vem outros. Quando eu fui pra faculdade, já tinham outros que estavam fazendo, mas eu fui o primeiro, se eu não me engano, a me formar, a ter um canudo, tá bom? De nível superior. Ah, isso é mérito? Não, isso é... Você tá falando isso porque você tá arrogante? Não. Ei, não tinha ninguém pra me inspirar. Não tinha ninguém pra me inspirar, não tinha ninguém pra ser o caminho, então eu fui o caminho. Se alguns não quiserem seguir esse caminho, não é culpa minha, tá bom? Ei, mas meu filho vai olhar pra mim e vai ver um caminho que o pai dele fez. Meu pai é um agricultor, meu avô era um agricultor. Meu pai já tem muito mais tecnologia do que meu avô tinha. Então, a solução pode estar em você e deve estar em você, muitas das vezes. Macuco, mas eu não tenho recurso. Ei, o recurso Deus já colocou em você, meu amigo. Ei, Macuca não tem um livro para estudar. Vai lá, lê provérbio. Começa a ler provérbio. Começa a se dedicar. Começa a se dedicar. Lê provérbio de novo. Por quê? O maior ensinamento, lê a Bíblia. Ei, mas Macuca, eu não tenho Bíblia, eu não gosto. Eu não tô falando de religião. Apesar de eu ter falado que colocado Deus em primeiro lugar em algumas coisas, porque pra mim faz muito sentido e é o sentido. Não existe análise, não existe sentido de vida. Porque se existe um problema no país, é porque existe um problema no governo. Se existe um problema no governo, é porque existe um problema no Estado. E se existe um problema no Estado, é porque existe um problema no governo do Estado. E se existe um problema no governo do Estado, é porque existe um problema no município. E se existe um problema no município, existe um problema na Câmara de Vereador. Ei, se existe um problema na Câmara de Vereador, existe um problema na cidade, na zona rural, na família. E se existe um problema na família, existe um problema dentro de casa. E se existe um problema dentro de casa, esse problema é entre eu e você, porque lá dentro de casa tem pessoas. Então assim, se a sociedade, se o governo não tá, é porque tem problema embaixo, na base. Nossa mente está disturbada. Nossa visão de mundo não é mais o que a gente acreditava. Ei, nós ficamos muitos anos indignados. Foi as indiretas já. Foi vários movimentos que a população brasileira se indignou. Hoje não, hoje nós temos medo. Nós temos medo de gravar um vídeo, nós temos medo de falar. Por que nós temos medo? Por que nós temos medo? Porque nós estamos vivendo em um momento onde há opressão. Essa opressão, muitas das vezes, ela é física, ela é emocional, ela é de uma canetada de cima para frente, de cima para baixo. Mas não desista. Permaneça acreditando. Não deixa que ninguém tome o seu sonho. Ei, ninguém tomou meu sonho. E olha que eu passei dias difíceis. Hoje eu tava assistindo um podcast que fala o jogador de futebol desde os 4 anos, 5 anos. Aquele garoto acredita e sonha em ser um jogador de futebol. Pois é, com 4, 5, 6 anos. Eu com 19 anos eu ainda tinha dúvida se eu ia pra Marinha, se eu ia fazer agronegócio. E depois eu fiz agronomia. Com 19 para 20 anos, saindo da faculdade, ainda tinha muitas incertezas. Só que há esperança. A minha esperança, ela tá em Cristo, ela não tá em pessoas. A minha esperança, eu acordo todo dia e Cristo me dá sabedoria. E quando eu compartilho isso, eu tenho até... Macuco, não compartilha tanto da sua vida. Pois é, eu tenho que compartilhar, porque se eu não compartilhar, não tem como transbordar. Deus me deu tanto, se eu não conseguir compartilhar o que eu tô recebendo, eu sou um mero ingrato. Eu vou passar pela vida sem levar nada. Talvez eu não precisaria mais de terra, porque eu só vou precisar de 10 palmos de terra por 2 metros. Por que eu tô comprando terra? Por que eu tô trabalhando tanto? Talvez, se for pra pensar no meu custo de vida, eu não precisaria trabalhar mais. Pois é, eu só não desisto porque talvez tenha pessoas do outro lado se inspirando em mim. Eu ouvi um pecuarista, inclusive ele me deu uma égua. Cara de Araguaína, um senhor de extrema educação, passando pelo momento de reorganizar o seu negócio. E ele veio atrás de mim para buscar uma mentoria, um conselho, uma consultoria. E eu não consegui ajudar ele, mas eu indiquei quem ia ajudar. E a pessoa que foi lá prestar um trabalho para ele, eu vou ter que agradecer ela pessoalmente. Eu vou dar um brinde, um presente para ele, porque ela não cobrou dele. Macuca, a situação dele tá tão delicada que nós não vamos cobrar. Eu não vou cobrar não, vou dar o conselho. Ei, é isso. Ele tá transbordando na vida, apesar dele viver disso. Eu não posso dar de graça, a única coisa que eu vendo. Em alguns momentos sim. Isso não serve para que você venha
Apesar de você ter condição, você vem me pedir alguma coisa de graça. Mas, muitas das vezes, eu vou transbordar. E como eu faço? Eu gravo pelo menos 2 vídeos por dia na internet, tentando compartilhar conhecimento com você. É a forma de eu compartilhar. Pra quem não me paga, pra quem não me contrata pra palestrar, tá assistindo meus vídeos. Agora, se você chegou até aqui, você coloca aqui, eu cheguei até aqui, Macuco. Se você gostou, você coloca assim, eu cheguei até aqui, Macuco. Meu, muito obrigado. Continua firme. Pode colocar, agradece. Porque quem agradece, quem compartilha, cresce. Eu aprendi essa frase, eu divido riqueza para não compartilhar pobreza. Eu divido riqueza para não compartilhar pobreza. O que é minha riqueza? É conhecimento. Então eu compartilho, eu divido com vocês todo dia riqueza para não dividir, para não compartilhar pobreza. Ei, eu já estive na pobreza lá atrás. O que é pobreza? Pobreza mental, sem ter uma saída, sem ter um olhar para frente. E graças a Deus, eu vou dizer que eu fui transformado por 2 coisas, pelo conhecimento e quando você encontra o nosso Cristo Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. Se tem um olhar que eu tô aqui permaneça firme, acredite. Se daqui 4 meses, 5 meses não tiver mudança estrutural do país, a mudança vai vir da sua casa, vai vir de você. Não espera, apesar do governo A ou B, nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar firme. Nós vamos continuar fazendo. Então, a mensagem se você tá do outro lado e gostou, você tem que compartilhar isso. Quanto mais você compartilha, mais pessoas vê. Ah, se alguém falar mal de mim, eu sou muito pior do que ele falou. Foi isso. Eu ouvi essa frase hoje também. Se alguém falar mal de você, meu amigo, você é muito pior do que ele tá falando. Lembra disso. Olha onde você tava. E no meu caso, Cristo me tirou de lá. Eu tava no lamaçal do pecado, Talvez alguns tenham, que é pecado? Você era uma pessoa mal, matava, roubava? Não, pior, né? Eu fazia coisas piores. Por quê? O homem longe de Cristo, o homem longe da sua fonte. Então muitas das vezes você tá longe da sua família, muitas das vezes você fica sem a fonte, você perde as referências. Porque uma pessoa saiu perto de pai e mãe e foi pra uma cidade grande e ela não consegue se localizar. Porque faltou as referências. Toda vez que você mudar de uma cidade, você busca algumas referências. O que você visitava? Era o futebol? Continua no futebol. Você buscava, você tava na casa do pai, lá você ia pra igreja. Procura uma igreja. Eu tinha amigo. Faça amigos. Ei, existe 2 tipos de pessoas, existe amigo e conhecido. Tem hora que eu confundo muito isso, tá bom? Tem hora que eu confundo muito. Tem hora que eu tô contando meu sonho, meus desejos para conhecido. Muitas das vezes só amigos. E amigos muito próximos. A Bíblia vai dizer que existe amigo mais próximo que irmão. Então, você também tem que fazer um balizamento. Essa pessoa também me trata como um amigo, irmão? Ou ela me trata só como um conhecido? Eu sou o que na vida dela? Eu sou só a fonte de água? Ou ela também, ela jorra na sua vida? Pensa sempre sobre isso, tá bom? Macuco, hoje você tá muito poético. Não é poético. A solidão, a solitude faz isso. Depois de 6 horas dirigindo, ouvindo, recebendo, eu preciso compartilhar. Pode ser que você não ouviu o que eu ouvi hoje, mas talvez essa mensagem entre no seu coração. Tá bom? E se você quer me ver na sua região, na sua cidade, me leva para palestrar. Se você quer fazer parte do meu grupo fechado da pecuária, eu tenho um grupo só para pecuaristas. Se você quer a consultoria de mercado de grão da Pátria Agronegócio, soja, milho, eu e mais 7 analistas, entre em contato. Se você quer só o grupo da pecuária para ter um acesso comigo, entra no meu grupo da pecuária. Se você quer ter uma planilha de recria e engorda, tá lá no link da bio, acessa. Tem mais coisa aí. Se você quer uma mentoria, coisa que eu desenvolvi recentemente, ainda não lancei, foi para um produtor específico lá do Paraná. Eu fiz uma mentoria com ele, passei o dia com ele, fui na fazenda dele. Na verdade eu cheguei na noite e fiquei uma manhã com ele. Eu fiquei uma manhã, para ser mais exato. Nós dormimos na fazenda dele e passamos uma manhã com ele. Eu mapeando, olhando o negócio dele, dando minha visão, minha opinião, minha orientação. Eu não fui lá pra dizer, eu acho isso. Não, olhando isso, minha orientação, meu conselho, meu direcional é esse. Então se você quer isso também, isso não tem um valor específico. Eu preciso entender, marcar, organizar. Então isso
depende do que o projeto, a gente tá lá. Macuco, e como você consegue manter toda essa força, todo esse ânimo, apesar das dificuldades? É porque eu estou grudado na fonte. Quem é a fonte? Cristo Jesus. Toda vez que eu me distancio dele, eu tenho momentos de ansiedade, momentos de incerteza. Toda vez que eu estou fraco, que eu estou sem um direcional, eu ligo pro meu pai. Apesar dele não ter conhecimento de algumas coisas, mas ele já viveu mais que eu. A Bíblia vai dizer que a gente tem que honrar pai e mãe. A gente honra pai e mãe prosperando, a gente honra pai e mãe sendo uma pessoa justa e honesta, mas é na multidão de conselheiros. E eu acredito que meu pai é um dos melhores conselheiros para mim, porque ele quer o meu melhor. Assim como eu tenho mais 3 irmãos, quando eu posso dar um conselho, quando eu posso dar uma orientação. Cara, não tem ninguém que quer ver aqueles meninos prosperar mais do que eu e pai. Talvez o pai, muito mais do que os irmãos. Lá em casa, pra mim não há competição. Ah, quem é melhor? Não. Eu quero ver eles crescer. Eu preciso que eles cresçam. Porque quanto mais eles crescem, nós se torna forte como família. E família forte não se torna enganado pelo sistema. Família forte não deixa o sistema enganar. Família forte é entre eles mesmo que eles se ajudam. Ele não precisa de Estado, ele não precisa de governo. E que Deus abençoe sua vida grandemente, tá bom? Fique com Deus, nos falamos no decorrer dos próximos dias. Um abraço!